que a família de Amã, do maldoso, ela propôs para o próprio Amã o quê? Preparar uma forca. Para enforcar quem? Mardoqueu. Para matar um escolhido de Deus. Amã foi sugerido por sua esposa, talvez Jezabel, talvez os demônios juntos, a que vamos enforcar Mardoqueu. E no capítulo 6, amada igreja, a Bíblia diz que o rei Assuero não conseguiu dormir. Ele foi, com certeza, impedido a dormir pelo próprio Senhor. E pelo fato dele não conseguir dormir, ele chamou o livro das crônicas. O que era o livro das crônicas? Todos os acontecimentos que aconteciam na época no palácio era registrado num livro, né? E chamou alguém para ler o livro das crônicas, para assim que essa pessoa pudesse ler os feitos reais que aconteceram, né, dentro do palácio, né? E ali, o que houve? O rei ele foi lembrado no livro que Mardoqueu foi aquele que tinha salvado Assuero. Lembra disso? De 2 homens que queriam assassiná-lo? Lembra disso? E ele leu isso no livro das crônicas. Porque um tempo anterior, Mardoqueu tinha ouvido 2 homens, Bigdá e Teres, traidores do palácio de Assuero, que planejavam assassiná-lo. E Mardoqueu viu tudo e passou a falar para Esther. E assim o rei Assuero foi poupado. E esses 2 foram enforcados. Lembra disso que nós falamos em semanas passadas? Bom, ali o que Assuero fez? Ele chamou o próprio inimigo de Mardoqueu, chamado Amã, para honrá-lo. Ou seja, Mardoqueu foi honrado. Por quê? Porque ele salvou o rei. E naquela época, o rei Assuero não tinha honrado Mardoqueu. Mas há um tempo para Mardoqueu ser honrado. E o tempo é o tempo do Senhor e não do homem. Vocês sabem como reconhecerão Mardoqueu, uma das testemunhas de Apocalipse? Quando este irá trazer uma profecia para salvar sua autoridade daquele que planejava matá-lo. Naqueles dias, Mardoqueu, futuramente, naquele dia, Mardoqueu ouvirá do próprio Deus acerca das armadilhas que Bigdá e Teres estarão planejando fazer para matar o rei de Israel. Pois Mardoqueu salvou a sua autoridade trazendo tais informações. E assim acontecerá em dias vindouros, pois assim diz o Senhor. Em verdade, eu vos digo que aquele que defende a casa de Israel, digno é de estar na casa de Israel. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esther 6:11 diz assim: Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Mardoqueu será honrado e Amã terá que engolir seco. Mardoqueu foi exaltado, amados. Glória a Deus. Esther capítulo 7, versículo 1. Olha que fala. O rei e Amã foram ao banquete
com a rainha Esther. E enquanto estavam bebendo vinho, no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja a metade do meu reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esther respondeu: Se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo, este meu pedido e o meu desejo. Pois eu e meu povo fomos vendidos para a destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. E o rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem se atreveu a uma coisa dessa? Onde ele está? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é Amã. Esse perverso, disse Esther. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar a sua vida à rainha Esther. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada. Olha o que Deus fará de Amã com Esther. Irá se prostrar, pedir perdão, ajuda, estou condenado à morte, não há mais jeito para mim. O que Amã, o que o anticristo perante tanto das duas testemunhas e aqueles cujo vivem em pé perante o Senhor? Olha isso! E então exclamou o rei: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mas o rei terminou de dizer isso. Alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. E um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforque-o nessa forca. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou.